Começamos, então, as nossas gravações. Hoje é que dia? Deixa eu confirmar. 27/10/2020. Nós estamos aí com a nossa aula de Direito Civil dos Contratos. Já estamos avançando. Tive várias dúvidas e perguntas essa semana. Respondi algumas, faltam outras, via WhatsApp, via e-mail, né? Comigo aqui agora, nesse momento, o seu Gerson, Jonathan, Laura, René. O pessoal sabe já das nossas regras, questão da imagem, nome, né? Quiser tirar, tire, fique à vontade, porque esse vídeo depois vai para a rede mundial de computadores, tá bom? Então, para vocês que já tiveram o direito da personalidade, o direito civil, sabe aí, né, do resguardo à imagem, ao nome. Então, fica aí o alerta para quem deixar, poderá estar navegando pela rede mundial, beleza? Vou compartilhar com vocês, desde já, uma sequência das nossas aulas, para a gente já ir sanando já algumas dúvidas. Eu sempre coloco desde o primeiro momento, né? Aquele primeiro contato que a gente teve, né? Vou colocar aqui o nosso primeiro contato, né? Marcando aí as nossas aulas, né? Direito Civil, meu nome é Enéas, sou professor da área, mestrando em Direito pela Universidade Federal, estamos aí, essa semana é jurídica, né, na UF, começou ontem, né, ia mandar para vocês, acabei não mandando o convite, que eu não sabia como que estava o horário de vocês, tá? Mas está tendo a semana jurídica, também tudo via web, né, lá na UF, né? Esse é o livro base, tenho colocado para vocês também no material, né? Coloquei leitura básica lá, no segundo encontro, a partir do terceiro coloquei também uma leitura básica, coloquei algumas obras, né? Aulas passadas falamos de extinção de contratos, né? Isso na aula anterior, né? Parte lá de quitação, adimplemento, a gente está pegando artigos pontuais, ao mesmo tempo que tem trabalhado com texto, né? Passei um texto no início que gerou algumas dúvidas da Judite Martins, a ideia era essa, era gerar esse impacto de leitura, mas de uma leitura um pouco mais intensa, né? Possivelmente eu passe uma segunda leitura para vocês da nossa turma da UF, que teve já o lançamento de um livro, eu escrevi um artigo questionando, discutindo, na verdade, o artigo era sobre a constitucionalização do direito civil. Lá no finalzinho eu passo para vocês, para dar uma lida. Tem até, acho que a capa aqui, né? Só que esse que eu quero compartilhar com vocês é para vocês verem a diferença, né, da escrita, da leitura. Fala também sobre princípios dos contratos. Fala também sobre o princípio da boa-fé, o princípio da contrato social e tudo mais, né? Nas aulas anteriores, falamos de extinção, e aí viemos caminhando. Cláusula resolutiva, extinção, onerosidade, resolução do contrato por onerosidade, né? Até que, na semana passada, nós falamos da compra e venda. Aí eu abro já um tópico para aquele que está comigo hoje, que vai estar depois fazendo a revisão, o colega que vai estar assistindo a gente, né, seu Gerson? Durante a semana, vi que tem colegas de madrugada, no domingo, no sábado, aí me manda mensagem. Sempre que eu estou disponível, eu já respondo, eu já contribuo, né? Porque realmente eu sei como é difícil o dia a dia nosso e a questão de ler e escrever, como é o caso de quem está estudando na graduação e na pós-graduação. E aí viemos com a discussão da compra e venda, né? Delimitamos alguns artigos, né? A questão dos contratantes, a questão da transferência de domínio, a questão do bem imóvel, imóvel, né? Consensual, sinalagmático, são termos importantes dessa natureza do contrato de compra e venda, termos como onerosidade, o consentimento, o preço, o valor a pagar, afinal é compra e venda, né? Muitos me mandaram várias, né, dúvidas que tiveram, mande, pergunte, fale, não tenha receio não, né? Os elementos, como nós falamos na aula passada, do preço, fixação,
né? Despesa do contrato, para quem que fica essa despesa, né? Para o vendedor que deixa de entregar. Qual que é a diferença da questão dos riscos, né? Comprador que está imóvel. Então, esses foram temas passados, né? Eu estou aqui só revivando, rememorando aquilo que nós discutimos, as limitações da compra e venda, né? Isso da aula retrasada. Questão do leilão, se está lá, se é um servidor público, se é um tutor, curador, se é um juiz, não pode, são limitações para aquela compra e venda, né? Essa é a obra que nós lançamos pela UF, pela Lumen Juris, né? Eu escrevi nela a questão, o que é constitucionalização do direito civil, o que não é, na verdade, também, e a colega escreveu sobre os contratos, os princípios ou a principiologia dos contratos. É interessante, eu não consegui disponibilizar ficou o tamanho, ficou maior para o arquivo, mas aí eu devo compartilhar com vocês via WhatsApp, né? E aí vocês podem multiplicar. Já falei com ela para autorizar, está autorizado. Multiplicar o artigo, não o livro todo, né, mas parte da obra, que é a principiologia dos contratos. É uma parte geral de contratos, sei que vocês tiveram, mas eu gosto sempre de estar rememorando, revivendo aí, o que é importante para nós. Falamos também do que é a venda ad corpus, venda ad missura, muita atenção nesse artigo 500 e 501, muito importante. O seu Gerson participou, os colegas participaram. A venda de corpo, né? Várias terminologias que nós discutimos na venda chamada ad corpus e por medida, né? A ad mensura. Viemos com leitura de artigo. Sempre que eu falo de artigos, eu peço para vocês anotarem, porque qualquer pergunta que venha falar sobre essa questão e você com acesso ao código numa segunda fase, OAB, prática, você deve utilizá-lo, né? E aí eu abro outro tema de discussão, esse sim, da aula passada, falando da retrovenda, da venda a contento, da preempção ou preferência. Então, você vê que tem um tema de discussão, né? E quando eu coloquei a leitura básica do Schreider, você vê que tem uma sequência. Nem tudo que está lá, obviamente, a gente não foi destrinchando aqui. Então, qual que é a sugestão? Pega os temas, dá uma leitura no Schreiber, os colegas estão lendo também Pablo, né? Pablo Stouze estava ontem ou hoje na Semana Jurídica, tinha que até ver. Os casos para discussão, tem orientado você que está comigo agora, tem orientado os colegas que vão estar, né, estudando, revisando a matéria. Pegue os casos para discussão, sempre esses casos são bem-vindos, seja uma avaliação, seja né, para facilitar a compreensão dos contratos, né? Então, aproveite, né? Sempre a gente vai estar discutindo temas novos, né? O que é a retrovenda? Nada mais do que para quem está fazendo a compra e venda, tem uma cláusula, né, para resgatar esse bem vendido, né? Esse efeito que ela tem, esse vendedor da coisa imóvel poder recobrar e os prazos, né, que nós vimos decadenciais. Trago os artigos pertinentes para quem está aí com o código em mão, anote, né? Esse material já está disponível para vocês também, os slides eu tenho disponibilizado, né? Mas eu quero ler, quero discutir. Sempre estou fazendo essa revisão. Qualquer momento, faça a pergunta. Não estou com você hoje, eu sou de outro dia, não consegui estar à noite. Enéas, posso fazer uma pergunta durante a semana? Pode, ué. Manda mensagem, manda e-mail. Muitos estão utilizando o WhatsApp, que eu acho que é mais prático, né? Fala ali, eu já respondo também. Mas fique à vontade. Não me negarei jamais, né? Tem uma brincadeira que eu faço com meus alunos que fala assim, ó, pergunte agora, né? Ou aí os alunos que não foram meus alunos falam, cale-se para sempre. Não, jamais. Pergunte agora ou pergunte depois, né? Não fique calado, que não vai adiantar nada ficar calado.
logicamente que nas avaliações, né, aí, professor, estou com uma dúvida, não, terminada esta, sanaremos, né? Havendo a contento, falamos também, o sujeito à prova, né, não tão comum, né, aqui no nosso Mato Grosso, ou no nosso dia a dia forense, né? Essa questão da tradição do bem não transferido, né? Essa sujeito à prova, exemplo de livro, né? Muito comum essa questão da venda, do comércio da roupa, né? Tem muita gente que fez isso durante a pandemia e faz isso ainda hoje. Deixa a roupa lá, deixa aquele bem lá. Olha, veja o que gosta, depois diga, né, o que ficará, qual roupa ou peças de roupa você ficará. Eu nem sabia que isso tinha um nome, né? É compra e venda, mas tem uma cláusula específica, né, de chamada venda a contento sujeita à prova. Os artigos 509 e 512, a questão da preferência, o vendedor pode vir a resguardar seu direito de preferência, né? Ou seja, se aquele para quem ele vendeu for vender, ele tem que oferecer primeiro para o primeiro vendedor. Os requisitos, deixando bem destrinchado, né? O comprador tem que querer vender, o vendedor tem que querer comprar, né? Tem que exercer o seu direito dentro do prazo. Que prazo? A OAB gosta de prazo, o dia a dia forense gosta de prazo? Sim, né? 180 dias, né? 2 anos, se for imóvel. É importante você ter anotado esses prazos, é importante, né, saber diferenciar um bem imóvel de um bem imóvel, né? E se não tiver estipulado, o caduca para nós, caducará, diz o CC, é decadência, né? Prazo decadencial. É importante, de vários artigos que você percebe que nós temos dentro do Código Civil, nós estamos destrinchando aqueles que mais, vamos dizer assim, são usuais para o exame de ordem, né? Para a nossa prática, para a nossa leitura, né? Reserva de domínio, isso sim é muito prático aqui para nós, no nosso estado, para esse evento futuro incerto, essa reserva, né, de bem a ser objeto de pagamento. Domínio permanece com o vendedor. Muitos gostam de fazer essa comparação lá, né, com aquela venda, né, a leasing, que é outra forma também de contrato, né? Bens móveis, exige de forma escrita, tem que ter no registro de títulos e documentos, né? Ou seja, o domínio é meu, a propriedade é minha, né? Entregou o bem, fez a transferência, mas só ao final, com a quitação, é que é, né, dada e transferida a propriedade. Importante, isso aqui é muito comum para nós, né? A questão dos documentos, que também não é usual, mas é importante essa venda sobre documentos, né, que você não transfere o bem, mas negocia, né, como diz aí no jargão forense, papel, né? É comum, sim. Quem tem transportadoras, quem tem, né, as cartas, também é uma forma de exemplificar essa venda sobre documentos, né? Não tinha no Código de 16, né? A venda sobre documentos, a tradição da coisa, diz o 529, é substituída pela entrega do documento, do título, né? Pelo contrato ou o silêncio deste pelos usos, né? Fechei aquele tópico, né? Dessa discussão, coloquei uma para lembrar onde paramos, né? Essa é a obra que eu comentei. Devo disponibilizar o artigo da Principiologia dos Contratos, da Vanessa, que escreveu na obra. Devo colocar no Lattes, que eu não consegui fazer o tamanho do PDF. Infelizmente, eu fiz aquele em que ele fica reduzido, mas não deu certo. O tema de hoje é um tema novo. Você que está aí comigo, quem está aí, quem está comigo aí, Laura, os colegas que vão estar aí na sequência, né? Então, nós temos aí seu Gerson, Renê, né? Quem vai estar na sequência aí depois assistindo, revisando. Vários artigos. Logicamente, a gente vai pincelar, porque é algo muito interessante, que é o contrato doação, né? E aqui eu coloquei já para tema e para discussão. Então, você já tem aí,
já vai procurando depois lá na leitura básica, já está lá para vocês, tá? Está lá no Schreiber. Deixei na aula 3, coloquei leitura básica, mas está uma sequência legal lá. É da obra, né? Ficou bem objetivo. Características do contrato de doação, espécies de doação, restrição de liberdade, doação de ascendente para descendente, resolução e revogação da doação. Então, dentro desses artigos da parte de contrato, nós vamos começar a pensar essa característica da doação, muito comum. Durante essa semana passada, alguns casos que os colegas trouxeram, e essa época aqui que nós vivemos da pandemia, espero que todos estejam bem, desculpe de não ter perguntado, espero que todos estejam bem, com saúde, né? Graças a Deus. Então, é muito comum, está tendo muita doação, não sei, pelo momento, né? Está se fazendo, se discutindo muito, né? Vários me procuraram para que os filhos, muitos têm descendentes, né? Principalmente os descendentes, né? Para ter lá o de acordo, como a gente fala, né? Da maioria ou de todos para as doações. Então, características: envolve prestação de uma das partes, gratuito, em regra, o doador não espera qualquer prestação. Bom, aí, Márcio, é uma liberalidade do doador, solene, está aí outra característica, a lei impõe forma escrita para doação, exceto nos casos de bens móveis de pequeno valor, com tradição imediata. Anota o artigo, depois nós vamos nele. Então, se perguntarem para vocês quais características que você se lembra aí sobre um contrato de doação. Poxa, unilateralidade, né? O doador teve né, o seu interesse, gratuito, regra, solene, né? Regra também, forma escrita. Que mais? Aceitação, o que é isso? Aquele que está recebendo tem que aceitar, senão não vai ter doação, né? Manifesta de forma verbal, escrita ou por gestos, né? Geralmente a gente vê a forma escrita, né? Tácita quando resulta de comportamento incompatível com a recusa à doação. Presumida, os casos que nós vamos ver do 539, 543 e 546. Então, estou fazendo características, né? Regra geral. O 539 diz, quanto à aceitação, o doador pode fixar o prazo para declarar se aceita ou não, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração e tendenciar que aceitou. Quem está recebendo doação está negando, né? Não conheci ninguém ainda, né? Se a doação não for sujeita a encargo. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa a aceitação, desde que se trate de doação pura. E nós já vamos conceituar, né, os conceitos de doação. O que é uma doação pura? Né? Pura liberalidade. Né? O doador não espera nenhuma contraprestação. Né? Qualquer ato, prestação do donatário. E o que é uma doação remuneratória? Pagar um serviço prestado pelo donatário, mas que não podia ser exigido pagamento pelo doador. Né? Prêmio pago a alguém que encontrou o seu cachorro desaparecido. Esse exemplo é um exemplo bem de livro, né? Doação com encargo. Nessa espécie, o doador impõe. Nessa espécie de doação, o doador impõe contraprestação, né? Vantagem própria. O doador doa recursos, mas o donatário fica obrigado a pagar uma mesada a um parente do doador. São condicionantes, né? Na prática, o que nós temos? A doação pura, né? Geralmente você tem doações, né, entre ascendentes, descendentes ou dentro daquele esporte familiar, mas não é obrigatório, né? Mas é comum, pelo menos aqui no estado. Restrições de doar, liberdade de doar. Isso aqui é importante. Poxa, mas o cartório exigiu um monte de documentos. Eu escuto isso aí toda vez, né? Poxa, foi lá no cartório, era um bem imóvel, um monte de documentação, e assina daqui, assina dali, e fulano não está aqui, está morando fora, não está mais, né? Qual que é o objetivo, né? Proteger o doador, ou seja, principalmente as pessoas, né, mais idosas.
né? Evitando que o doador passe a ficar totalmente desamparado. Já imaginou? Passar tudo, né, e ficar sem ter condições, né? É nula a doação de todos os bens sem reserva ou renda para a subsistência do doador. Então, nós estamos pensando nas restrições para a liberdade de doar. Já vimos características e agora nós estamos vendo alguns limites. Esse artigo é importante para nós, o artigo 548, tá? Anote aí. Nula a doação de todos sem reserva de parte ou renda suficiente. Restrições ainda à liberdade de doar. Vai ter uma aí que vai gerar discussão, já, né? Ninguém ainda fez uma pergunta, mas eu acho que na próxima artigo, a pessoa vai falar, não é possível que ainda tenha um artigo assim no Código Civil de 2003. Sim, vamos lá, você vai ver. Bom, questão lá a legítima, né? Vocês estudaram lá no direito à sucessão, não é isso? Proteger o patrimônio de herdeiros, de acordo com 1846, pertence aos herdeiros a metade da herança. Já tem noção aí da sucessão, né? Se o doador tem herdeiros necessários, só pode doar metade dos bens. Então, anota esse artigo, porque ele não está na sequência, né, do que nós estamos estudando no 1846, né, que está falando lá dos herdeiros necessários. Se o doador tem herdeiros necessários, só pode doar metade, tendo em vista que a outra metade constitui legítima. Já ouviram falar nesse termo aí? Seu Gerson, Márcia, os colegas que estão comigo, os colegas que estarão posteriormente. No momento da doação, deve ser aferido se o bem a ser doado é superior à metade dos bens do doador. Olha que situação, hein? Aí depois falam que é tanto documento que se exige, e é verdade mesmo. Doação que prejudica os credores. Ah, execução, hein? Já estão pegando a parte de processo civil? Fraude a credores, fraude à execução, já ouviram falar? Embora essa restrição não esteja expressa no capítulo da doação, porque ele está lá na parte geral, que é o 158, que trata da fraude contra credores. Você já imaginou? Aquele devedor, né, aquele devedor profissional, né, começa a fazer doação dos seus bens, né? O passivo dele vai ser muito maior que o ativo, né? O que vai acontecer na prática? Na hora de exigir cumprimento do contrato, na hora de exigir o cumprimento da obrigação, ele não vai ter, né, como pagar, né? Diga aí, Sr. Gerson, participe, diga para nós. Está me ouvindo? Sim, muito bem, pode falar. A respeito dessa doação pura, eu nunca entrei nesse debate, por isso que eu vou fazer a pergunta. Pode falar. Existem doutrinas, jurisprudências com entendimentos contrários do que está na lei? A discussão que eu vejo, e tem acho que na leitura básica atrás, ou é do próprio Stouza, acho que na leitura básica atrás, uma discussão da questão quanto à não onerosidade. A não onerosidade, a doação pura e muitas das vezes tendo contrapartida na doação pura e sendo questionada essa terminologia, né? Se realmente ela seria uma forma de doação ou se seria outra forma de contrato. E alguns trazendo para discussão ali a questão do mútuo, né? A questão da forma que foi dada, entre aspas, doada, também teria que ser devolvida. Nessa parte eu vi alguma discussão, né, da terminologia, da questão de pura, envolvendo aí a questão também da onerosidade. Agora, deve ter várias discussões que os contratos são verdadeiras fontes do direito civil originárias, se a gente observar. Né? Se a gente pegar a parte da história, o direito na história, na verdade, e tinha o professor Tércio Sampaio,
da USP, quem puder pesquisar, ele está na Semana Jurídica, ele esteve ontem na Semana Jurídica. Ele tem um livro que chama, interessantíssimo, eu escrevi um artigo com base na obra dele, chama O Direito na História. E você pegar a origem do direito privado, você vai ver que ele tem uma relação contratual. Então, o que nós estamos pensando hoje aqui tem milhares e milhares de anos. Não é verdade, Sr. Jefferson? Essa parte da discussão é o que eu tenho visto, né? Pelo menos por hora. O que mais que nós temos aí? Então, questão da doação, ficar atento para não gerar fraude. Porque se gerar fraude, na ação de execução ou cumprimento de sentença, por exemplo, eu posso falar, excelência, ele fez a doação lá, essa doação é nula. Eu posso pedir para o magistrado anular a decisão. Tá? Essa é a consequência, caso você faça uma doação aonde aquele devedor, né, ele passa a ter um passivo maior do que seu ativo. Lógico, se for fraude contra credor, vai ter uma discussão, né? Ampla defesa, contraditório. Sim, o que eu estou dizendo é, na prática, como é que vai ser essa arguição, como é que ela se transforma, né? O que são credores quirografários, né? Proteger os credores quirografários do doador, o código prevê que eles podem anular, que é o que eu falei agora, quando o doador estiver insolvente. Quirografária, dentro daquela sequência de credores, credor tributário, credor trabalhista, né, tem preferência, e lá no final fica o quirografário, ou seja, aqueles que têm um contrato, como que a gente está discutindo, ou um título de crédito. Né? Mas é importante isso aqui para nós, porque envolve direito civil, né, a questão de fraude contra credores, ou também veremos depois fraude e execução, e envolve também, infelizmente já está me dando aqui o aviso dos minutos, hein? Se cair, pessoal, nós vamos retomar, tá? Por causa do Zoom só, ok? Está falando aqui em 10 minutinhos, mas vamos lá. Aí eu retomo. A gente volta, né? Porque ele está dando aí, acho que 30, 40, está dando 40 minutos, eu acho, só, ou 30. E aí ele já faz a queda, né? Infelizmente, porque no início não está. Credor quirografário, lá, aquele que não tem título de preferência, como eu falei, como é o caso lá do credor tributário, como é o caso do credor trabalhista, né? E mais, esse aqui que eu falei que ia gerar uma discussão, espero que não caia agora, doação do cônjuge adúltero a seu cúmplice. Está lá no artigo 550, pessoal. É uma restrição para doar. Então, atenção aí, ó. Não posso doar, né? Se há essa situação, né? E diz assim, ó, doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos de dissolvida a sociedade conjugal. Então, nós falamos de características desse contrato, que a doação é um contrato, é uma das formas e espécies de contrato. Nós estamos pensando também restrições para doar, e uma das restrições que eu acabo de destacar no artigo 550 é a restrição de doação do cônjuge adúltero ao seu cônjuge. Portanto, isso aí para o dia a dia forense, né? Que mais? Ascendente para descendente, que é o comum. Vamos dizer assim, na prática aí tem muito, né? Evitar que um dos filhos seja beneficiado. Isso aqui tem muito, olha lá. Em detrimento de outro, ó. Compra e venda, vimos que é anulável a venda de ascendente a descendente, exceto, por isso que você, quando vai em cartório, né, eles pedem que todos assinem ali, né, a escritura, que todos tenham de acordo. Tá? Aí a fundamentação. Né? Permuta entre descendente e ascendente anulável a troca de valores desiguais, né, sem consentimento dos outros descendentes. Então, fica aí a orientação também, que é uma restrição para a doação. Repetindo que doação de ascendente para descendente é um comum para nós aqui no dia a dia, né? Motivos, né?
embora não esteja previsto específico, regra geral, todo contrato. Os desfeitos que podem macular o ato jurídico. Lembram lá da parte geral, pessoal? O erro, o dolo, coação, simulação, fraude, né? Então, anota aí para vocês reverem os artigos 138 a 155, que fala, né, desses defeitos do ato jurídico. Principalmente Professor, o erro, o dolo, coação. Pode falar quem diz? Fala, Francisco? Francisco, é o seguinte, eu estava observando aqui a doação aí pro cúmplice, né, pro amante. E aí? E aí fala que ela é anulável até 3 anos, acho que após o... Tá aí, 550, até 2 Isso, anos depois de dissolvida. Pois é, aí nesse assunto eu vou pegar uma coisa, a simulação, quando a gente vai lá para a parte geral, a gente verifica que é um caso de anulação do contrato, certo? Sim. Então, nesse caso aí, por exemplo, um negócio simulado e depois descobre-se que é uma doação, se ela já tiver passado de 2 anos, então ela se convalidou. É porque aí a causa de pedir é diferente, né? Na hora que a gente falar em anulação, eu estou propondo, eu estou acionando. Se você está alegando com fundamento no 550, então você está falando de cônjuge adúltero e cúmplice, não é verdade? Isso, aí eu estou imaginando que ele fez uma venda para esse cúmplice, que na verdade não foi uma venda, foi uma doação, e aí nós temos uma simulação. Sim. E em regra, essa simulação daria seja a nulidade do contrato. Mas se aqui no 550 a gente verifica que depois de 2 anos ela se passou, então se convalidou. Entendi. Que é um prazo decadencial, né? Exatamente. 50 estamos falando de prazo decadencial. Francisco. Opa. Fala, seu Gerson. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Mas esses 2 anos não é da transferência. Esses 2 anos ele fala do fim da sociedade conjugal, que eu creio que é do primeiro casamento. Sociedade conjugal, ou seja, teve conhecimento, né, da situação de adultério, teve a dissolução decretada, seja cartório, extrajudicial, e a partir dali eu discuti a nulidade. Esse é o ponto de referência mesmo. Então, se é assim, se eu sou casado, eu transfiro um bem para um amante, mas eu for dissolver meu casamento daqui 10 anos, só vai começar a contar do 10 anos, no 12º ano que vai começar ser... Esse é o ponto de referência para a discussão. Lógico que a outra parte pode questionar e vir com a tese que o Francisco está trazendo também. Né? Mas eu entendo que sim, ele é taxativo, ó, depois de dissolvida a sociedade conjugal. Positivo, entendido. Isso aí. Entendi o que o seu Gerson falou, é isso aí, após a dissolução conjugal. Perfeito. A não ser que você queira defender a Josefina e falar que essa dissolução é de fato e não de direito, aí o rolo vai ser grande. Não, mas não é isso, não. Mas boa participação aí, Francisco. Vamos lá. Doação de ascendente para descendente, já raciocinamos, né? Importante anotar, né? Estávamos falando para vocês revisarem e relembrarem a questão do erro, do dolo da coação, simulação, fraude, né? Doação pode ser revogada. Próximo tema importante para nós, ó. Descumprimento do encargo, no caso, doação com encargo, né? Se o donatário não cumprir o encargo no prazo assinalado, o doador pode desfazer a doação. Ingratidão. O legislador visou punir o donatário, mas restringiu a possibilidade de revogar a doação por ingratidão a determinadas causas e regulou seus efeitos. Isso aqui fica um verdadeiro quiprocó quando a gente assiste aqueles filmes, né? Que criam condicionantes, né? Vamos dizer assim, fictícios, né? Mas condicionantes de faça isso, faça aquilo, né? Mas a situação aqui ela é pontual, né? Pelo descumprimento do encargo, seja um fazer, um deixar de fazer, muitas das vezes, ou a entrega mesmo de coisa, né?
No meio do caminho eu coloco algumas biografias, já conhecem esse, do Saulo, né? Tem um trabalho muito interessante dele também que eu vou passar para vocês. Na sequência, já trago uma nova forma de contratação para nós aproveitarmos a nossa noite, que é muito usual, só que aí o pessoal usa a lei, né, específica. O que eu vou trabalhar com vocês é voltado para o Código Civil, mas a lei própria, né, que é a questão de locação de coisas, que nós vamos falar, né? Temas em discussão, anote aí, ó, elementos do contrato de locação, coisa, obrigação do locador, obrigações do locatário. Dentro dessa divisão dos temas, coloquei ali uma base bem específica. O que nós vamos estudar? Ah, Inés, eu tenho lá os 2, 3 imóveis locados, a gente usa o contrato de locação, a lei de locação, né? Só que a gente vai observar a locação de coisas, locação de serviços e obras evoluiu para outros, né? De serviço, questão na área de trabalho, emprego, né? Existem outras formas de locação que são importantes, mas que a gente não vai discutir hoje dentro do Código Civil. Então, no ordenamento a outras espécies, coloquei ali, sim, né? O maior exemplo disso é a locação dos prédios urbanos, residenciais, comerciais. A 8.245 é conhecida por todos, que tem aí uma imobiliária, né? Então, o código faz referência a ela. Acho interessante anotar. O artigo 2036 ele faz referência, né, à legislação especial, já lá no finalzinho da legislação civil, né, do Código. Mas eu coloco essa ressalva aí, que eu sei que muitas das vezes se trabalha com a 8.245, né? Bom,